Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu saúdo aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje nesse dia com gratidão a Deus e vou fazer uma leitura aqui no livro de Mateus 3, verso 2. E assim diz a palavra do Senhor: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, nessa passagem eu queria dizer que vamos preparar o nosso caminho para Jesus, deixar Deus trabalhar, deixar Jesus entrar nas nossas vidas, deixar Jesus morar em nós e retirar tudo aquilo que não lhe agrada, deixar Jesus nos desvaziar e encher de nós somente a presença dele, o trabalhar dele. Porque eu digo que vale a pena sofrer na presença de Deus e depois de nós sair dessa terra, viver bem na eternidade, e do que sofrer nas mãos do inimigo ou distante de Deus. E quando nós sair dessa terra ainda vamos continuar com o sofrimento. Então, se for para sofrer, vamos sofrer na presença de Deus, que é o melhor, que no fim de tudo, sofrer na presença de Deus, o fim de tudo é viver na eternidade. E Deus também não permitirá que quem obedece fica na situação difícil. Podemos atravessar coisas difíceis, sim, mas o nosso Deus é o nosso suporte. Ele nos ajudará, Ele colocará a força em nós, e não será nós, mas será Ele em nós. Porque nós estamos na palma da mão dele e nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o meu conselho de hoje é: se for para sofrer, vamos sofrer na presença de Deus. Porque Ele é o único que tem as palavras de vida eterna para nós. No mundo só há castigo, só há tristeza, só há estresse, perseguições. Então, na presença de Deus, nós temos o nosso guiador, o nosso protetor. Jesus é o nosso caminho. Em primeiro lugar, Deus é o nosso foco, e Jesus é o nosso caminho, e o Espírito Santo é o nosso melhor amigo que está sempre em nós, a nos acalmar, nos guiar. Ele sempre que fala em nós: não, isso está errado, não faça assim, isso não é assim. Então vamos dar ouvido ao Espírito Santo, que a cada momento está sempre a mover em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E então, com esse conselho, eu vou terminar em oração. Vamos orar. Grandioso és tu, Senhor Pai dos exércitos. Obrigada por este dia, obrigada pelo seu cuidado, obrigada pela sua proteção, obrigada pelo seu livramento. Obrigada por tudo, porque o Senhor é bom, o Senhor é bondoso, o Senhor é bonito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo, Pai, o Santo dos Santos. Perdão por nossos erros, perdão por nossas falhas, Pai. Perdão por tudo, por te decepcionar, Senhor. Por às vezes não te obedecer, Pai. Perdão. E, Pai, trabalha em nós, Senhor. Espírito Santo, nos leva à oração, Pai. Pai, trabalha em nós, Senhor. Nosso advogado fiel, Jesus. Trabalha nos nossos corações. Nos guia nos seus caminhos, Pai. Nós queremos viver somente a sua vontade, mas o inimigo tenta atrapalhar. Que o Senhor não permita, que repreenda toda a perseguição e nos permita viver somente na sua presença, Pai. Coloca em nós o foco e a vontade de estar somente a buscar sempre a sua presença e dizer que sou o Senhor e Deus na minha vida. Sem Deus não sou nada. Então, se for para sofrer, sofreremos na sua presença, Pai, buscando a sua presença, clamando que misericórdia. Nos ensina a ser fiel, nos ensina a ser obediente, nos ensina a ser humilde, Pai, nos ensina como nos comportar, Pai. E obrigada por tudo. Aqueles que se encontram em situação difícil, perdão, aqueles que são perseguidos, Pai, misericórdia. Aqueles que mesmo aceitando, Pai, a Jesus, mas ainda a perseguição está lá, Pai, misericórdia, Senhor.
misericórdia pelo seu povo. Aquele que se encontra doente, Pai, misericórdia por essas vidas. Aquele que se encontram, Pai, sem trabalho, sem emprego, Pai, para poder sustentar a família, para poder ajudar. Misericórdia, Senhor, que a sua misericórdia desça sobre cada um de nós, Pai Santo. E obrigada por tudo, nos guia e nos sustenta na sua presença, no nome de Jesus. Glorioso és tu, Senhor. Obrigada, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos o defendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder, a honra, o poder, a glória para sempre. Amém. Vamos descansar nos braços do Pai, que Ele é o único que pode fazer o melhor em nossas vidas.